João 7, do 1 ao 5, diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Amém? Até aqui, por favor, olha para mim, toda a sua atenção. Jesus, até uma certa altura do seu ministério, ele não queria se tornar famoso, conhecido. Ele até pedia para as pessoas não falarem muito do que elas estavam vendo e acontecendo. Com certeza, ele sabia que se ele rapidamente aparecesse, ele não teria cumprido o seu ministério, ele morreria, digamos, antes da hora. Então tudo tem um propósito. Então por muito tempo Jesus não fez questão nenhuma de aparecer, nenhuma questão de se revelar ao mundo. Ele atendia as pessoas, fazia sinais, fazia milagres, andava com os 12, mas quando a coisa ia esquentando, se avolumando, se aglomerando, ele saía dali, ia para outro lado. Então ele fugia de publicidade, ele fugia da notoriedade, da visibilidade. Ele fez isso por um bom tempo, mas quando ele vê que se aproxima a hora ele se entregue para ser morto, então ele já não faz mais questão nenhuma. Pelo contrário, se você lê o Evangelho, pega um Evangelho para ler todinho, e você vai ver esse desenvolvimento da publicidade de Jesus. Por um tempo, nenhuma publicidade. Depois de um tempo, ele já está fazendo questão de que ele se torne conhecido, justamente porque ele sabe que vai suscitar a ira dos fariseus. Ele sabe que os religiosos hipócritas vão se sentir ofendidos e vão cumprir o propósito, que é entregá-lo à morte. Está dando para entender direitinho até ali? Então Jesus, ele vai seguindo isso, ele vai tomando esse cuidado. E essa passagem que nós lemos aqui fala do momento em que Jesus ainda não está disposto a aparecer. Ele ainda está se preservando, ele ainda tem muita coisa para fazer, muito sermão para pregar, muita coisa para ensinar, antes de chegarmos finalmente, crucificação e tudo mais. Então ele não quer que ninguém apanhe ele agora, prenda ele agora, tire ele de circulação agora. Então ele vai tomando essa precaução, tomando esse cuidado. E essa passagem fala disso, porque estava acontecendo, ou estava para acontecer, uma festa importante em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. E uma grande concentração de judeus estariam ali. Era uma festa religiosa, uma festa importante. Então a cidade ficava tomada de gente. O templo, então, nem se fale. Judeus de toda parte subiam para Jerusalém para poder estar ali para essa festa. E Jesus decide não ir. Se você está entendendo direitinho o que eu estou falando, eu estou dizendo que nesse momento ele não está preocupado em aparecer, ainda. Então Jesus não está preocupado em aparecer, ele decide ficar na Galileia, no norte. Porque no sul, na Judéia, está Jerusalém, o templo, e os judeus indo para lá. Então ele decide ficar aqui, na Galileia, distante. Mas os seus irmãos, lembra que Jesus tinha irmãos e irmãs. Portanto, Maria, ela não se conservou virgem. Amém, igreja? Quando Jesus nasce, o momento que ele nasce, ele é o primogênito dos seus irmãos. Até ali ela é virgem. O nascimento de Jesus é virginal, mas a partir dali, Maria, ela tem outros filhos. Amém, igreja? Então o que acontece? Esses irmãos de Jesus que cresceram com ele, conviveram com ele, ele está vendo o ministério dele se desenvolver. Os irmãos de Jesus estão vendo uma mãe devota, porque Maria acompanhava o seu filho. Maria, ela fazia parte muitas vezes da caravana deles.
de evangelização, das cruzadas que Jesus fazia. Maria, não porque era o filhinho da mamãe, mas ela via ele como Salvador, de fato, ela creu em Jesus como Salvador. Maria entregou a sua vida a Jesus. Ela chama ele de meu Senhor, sendo filho. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então Maria é essa mãe apaixonada, devota. Só que nem mesmo os irmãos, vendo isso, convivendo com essa realidade, convivendo com essa rotina de adoração, de entrega, de abnegação, de renúncia, eles se convertem. Porque quando vai acontecer essa festa, os seus irmãos se aproveitam para tirar uma casquinha, tirar um sarro de Jesus. No momento que essa festa chega, eles vão dizer isso que nós acabamos de ler. Leia aqui comigo o que eles disseram lá no versículo 3 e 4. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar, Galileia, e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, ou seja, se alguém quer ser famoso, não pode realizar os seus feitos em segredo. Aqui em tom de deboche, igreja. E diz mais: já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Em outras palavras, você tem poder, não tem? Você não é o cara? Você não é alguém diferenciado? Então por que você está aqui? Por que você não vai para lá, no meio do povão, lá onde eles estão indo, vai ter uma festa, vai ter muita gente, então vai lá para você aparecer, para você ficar famoso. Só que essas palavras aqui tinham um tom de deboche, essas palavras aqui tinham maldade, vinda dos próprios irmãos do Senhor Jesus. Está claro para vocês, igreja? Então eles estão falando isso aqui com sarcasmo, com incredulidade no coração. São palavras, a Bíblia usa na tradução essas palavras, mas o verdadeiro sentimento deles é: você não é o bonitão, você não é o poderoso, vá para lá, vá construir sua carreira, vai ser o showman, o popstar, vai ser a estrela lá. O que você está fazendo aqui? Então eles estão caçoando de Jesus. Amém, igreja? Mas por que eu estou lendo tudo isso aqui para vocês? Porque isso aqui chegou a uma certa altura que isso mudou totalmente. Essa situação se reverteu. Eu vou ler para você aí em Tiago. Se você fez como eu falei e marcou, vai lá em Tiago agora. Tiago capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Amém? Olha as palavras de Tiago. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus. Esse Tiago aqui, ele é irmão de Jesus. Esse Tiago aqui está entre aqueles que caçoaram de Jesus. Tem alguns Tiagos na Bíblia, pelo menos 3. 2 discípulos: Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, chamado Tiago o menor. Esses se tornaram apóstolos, foram os discípulos de Jesus. E você vai encontrar na Bíblia o 3º Tiago, que é esse Tiago, irmão de Jesus. Esse homem se converteu, diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse irmão de Jesus que debochou dele, junto com os outros, fazendo piadinha. Nosso irmão é famoso, né? Quer ser famoso. Vamos dar um conselho para ele, já que ele quer ser famoso, que ele saia daqui dessa terra, que ele vá embora, que ele ganhe o mundo. Já que ele diz que é, então por que ele não vai? Esse homem lá na frente se converte. E ele não ousa dizer Tiago, irmão de Jesus. Ele se converteu mesmo. Ele não quer tirar uma casquinha da glória. Ele não quer que as pessoas olhem para ele e temam a ele por ser irmão de quem é. Ele não quer que as pessoas olhem para ele e vá dizer dele que ele é alguma coisa. Mas ele vai dizer: eu sou só um servo do Senhor Jesus, embora seja irmão. Esse homem se converteu, Deus. Diga glória a Deus. A palavra servo, só para você entender, presta atenção aqui no texto, por favor. A palavra servo, sabe o que significa?
No passado, era normal, havia os escravos. Mas os escravos podiam ser libertados em algumas ocasiões. Inclusive no ano chamado ano jubileu. Então esses escravos eram libertados. E quando eles eram libertados, eles tinham o direito de seguir a sua vida. Muitos escravos se encarinhavam do seu senhor, do seu patrão. Porque embora na condição de escravos, eram respeitados. Eles se encarinhavam daquela família. Então eles tinham a liberdade de sair, mas eles diziam: não vou sair, eu vou permanecer com você. Então o patrão dizia: você não é mais meu escravo, você não tem obrigação de ficar. Ele dizia: mas eu quero ficar. Esse homem estava dizendo o seguinte: eu serei seu servo, não sou mais escravo, eu serei então seu servo. Isso significa dizer o seguinte: tudo que ele fazia como escravo, ele vai continuar fazendo como servo. Só que antes ele tinha obrigação, porque ele era um escravo. E agora que ele é um servo, que ele faz porque ele quer fazer, não faz por obrigação. O que isso significa? O servo é aquele que tem o sentimento, o desejo, a vontade, o prazer de fazer como se fosse um escravo, sabendo que não é, reconhecendo que não é. Então às vezes as pessoas olham para os crentes hoje e falam: esse povo é bobo. Como é que eu vou servir alguém que me coloca de joelho? Como é que eu vou servir alguém que dá um monte de regra, de ordem para mim? Mas eles não entendem que a gente se ajoelha porque a gente tem prazer de servir o nosso Senhor. Não é imposição. Deus não manda ninguém se ajoelhar. Deus não manda ninguém segui-lo no sentido de austeridade, no sentido de ser alguém que coloca um cabresto e diz: segue-me. Não. Nós servimos a Deus, somos servos de Deus. E que privilégio podemos ser servos do Senhor. Amém, igreja? É nessa condição que Tiago vai falar. Tiago, servo de Deus e de Jesus. Em outras palavras, não olhem para mim como irmão do Senhor. Eu não quero ostentar título. Eu não quero ninguém batendo continência para mim. Eu não quero ninguém olhando para mim achando que eu sou alguma coisa. Então, ele escreve a sua carta, ele abre a sua carta deixando bem claro: eu sou um simples servo do Senhor Jesus, não do mano Jesus, mas do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Esse Tiago, ele se tornou uma peça tão importante na igreja que ele fazia parte da liderança da igreja depois da morte de Jesus, que a igreja ficou para ser levada, disseminada. A igreja ficou com a missão de pregar o evangelho entre as nações. Tiago tinha um papel importantíssimo, esse que debochou lá atrás. Se você ler, você vai ver que teve lá em 1 Coríntios 15, Atos 15, teve uma confusão na igreja, uma confusão de ideias na igreja. Eu preguei isso para vocês, que judeus estavam indo nas igrejas dizendo: não, vocês não vão ser salvos não, tem que passar pela circuncisão, tem que cumprir a lei de Moisés. Então os pregadores, eles vêm para Jerusalém, até os apóstolos, para saber o que vai fazer. Entre eles, Paulo e Barnabé, o que vai ser feito. Então eles tomam uma decisão: o povo não precisa disso, não precisa passar por isso, Jesus não ensinou nada disso. E Tiago, irmão de Jesus, olha como ele estava engajado na obra de Deus. Tiago dá o seu parecer e é colocado na carta as palavras de Tiago. Orienta o povo que eles não se deem à idolatria. Idolatria era pecado na lei, é pecado na graça. Que eles não se entreguem à prática de relação sexual ilícita. Está lá na lei, Levítico. Inclusive a homossexualidade está lá também. Que eles não comam carne de animais sem sangrar. Isso aqui é assunto para outra pregação. Mas é Tiago quem dá essa direção para a igreja. E eles colocam na carta, enviam a carta para a igreja que está sendo perturbada pelos judeus. E a igreja recebe um grande alívio, graças a Deus. Então perceba que Tiago, ele se tornou uma peça importante na igreja. Você já vai entender onde eu quero chegar. Aquele que não cria, aquele que debochava,
Hoje ele está fazendo a obra de Deus como um servo, com prazer, satisfeito, participando, engajado na obra de Deus. Bispo, mas quando foi que Tiago se converteu? Porque a gente vê ele ali morando com Jesus na infância, na adolescência. Depois, vendo os milagres, ele não se converteu. A gente não sabe a data precisa. Possivelmente na ressurreição de Cristo. Ali ele creu. Porque Jesus apareceu para algumas pessoas. E a Bíblia vai dizer, vai dar destaque que ele apareceu para Tiago. O nome dele é citado, esse Tiago aqui. Possivelmente ele se converteu na ressurreição. Se não foi vendo Jesus, seu irmão, ressuscitado, foi em alguma pregação depois de ressuscitado. Pregação de alguém, pregação de algum apóstolo, pregação de algum evangelista, ele se converteu. Mas eu quero acreditar que ele se converteu ao ver o seu irmão, depois de morto, ressuscitando. A chave de tudo, igreja, é que Tiago se converteu. O que debochava se converteu. Mas deixa eu te contar mais uma coisa. Ele não foi o único. Eu vou ler para você aqui, teve mais um, chamado Judas. Judas, irmão de Jesus. Olha como ele escreve a sua epístola. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas, servo de Jesus Cristo, também não ousou dizer irmão de Jesus Cristo. E ele vai além. Eu sou irmão do Tiago, ou seja, eu estou atrás do Tiago ainda, eu estou mais escondidinho ainda. Eu sou servo de Jesus, eu sou irmão de Tiago. Ou seja, não precisa me chamar de irmão do mestre. Com certeza Tiago se converteu primeiro. Tiago já era conhecido dos irmãos, o nome do Tiago, a imagem do Tiago já tinha conhecimento, respeito entre a igreja. Então é por isso que ele fala, eu sou irmão do Tiago, porque Tiago já era uma referência na igreja. Então você vê esses dois irmãos que se converteram de verdade, tiveram um papel importante na igreja, deixaram duas epístolas. Para você ter uma ideia, a carta de Tiago é chamada de Provérbios do Novo Testamento, por causa dos conselhos de Tiago para a igreja, os conselhos dele para mim e para você. Você está entendendo direitinho até aqui? Bispo, onde o senhor quer chegar? Eu quero chegar aqui e eu já vou encerrar. O próprio Jesus, o próprio Cristo, não viu seus irmãos se converterem até a sua morte. Embora era o desejo dele, se ele queria que todos crescem que ele era o Salvador, quanto mais sua família, quanto mais a sua casa. E mesmo assim, o tempo passou, Jesus morreu, ressuscitou, e sem estar mais na terra, os seus irmãos viveram experiências com Deus, profundas com Deus, se tornaram discípulos, evangelistas, pregadores. Na Bíblia Sagrada tem duas cartas escritas, cada uma por um irmão de Jesus. Olha que coisa linda, igreja. Isso aqui é um consolo para mim e para você, porque às vezes a gente pensa, não vai acontecer na minha família, não vai acontecer na minha casa, não vai acontecer com os meus filhos. Isso, quanto mais eu oro, pior a coisa fica. Quanto mais eu oro, mais entorta o negócio. E às vezes vem a desesperança. E você começa a contar o tempo. Eu oro 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Daqui a pouco eu vou morrer e não vi a minha família convertida. Daqui a pouco eu vou embora, chega o meu dia, o meu último suspiro, eu vou embora dessa terra. E aquele grande sonho de ver o meu filhinho indo para a igreja, de ver a minha filha, de ver o meu esposo, a minha esposa, meu pai, minha mãe, abandonando o vício, abandonando o pecado, eu não vi e pelo jeito não vou ver esse dia chegar. Eu não posso dizer que você vai ver em vida, amém, igreja? Olha para Jesus.
Jesus, com a sua mensagem poderosa, não viu seus irmãos convertidos enquanto andava com eles. Mas seus irmãos se converteram. Glória a Deus. O que eu quero dizer para você é que você não perca a esperança. Glória a Deus. Eu vejo, igreja, eu imagino, e eu sei que vai acontecer, porque eu sei de casos de homens de oração, de mulheres de oração, que chegou o seu último dia sem ver a sua família restaurada, mas que se converteram depois. Eu fico imaginando lá na glória essa pessoa que tanto lutou, que tanto buscou, ressuscitada, olhando para o lado e vendo, porque a gente vai se reconhecer no céu. Amém, igreja? Amém. Esse é assunto para outra pregação. Eu vi isso na minha casa. Na sua casa? Quando a mamãe morreu, com 93 anos, 3 se converteram. Depois da morte. Eu estou me arrepiando aqui. Eu Sua mãe orava por eles. Por eles. Ela faleceu sem ver eles convertidos. O Doril da Liliane e a Ângela. Ela não viu eles se converterem. Então a sua mãezinha, que foi fiel a Deus de oração, que lutou por eles, vai ter uma surpresa. Eu estou me arrepiando só para lá o que aconteceu. Lá na glória ela vai olhar e vai dizer: meus filhos estão aqui. E aí você vai dizer: valeu a pena lutar, Amém. valeu a pena orar. Estão muito com medo. Então, igreja, mais uma vez eu evoco esse versículo que eu tenho falado nas últimas reuniões. Nós não vivemos por vista. Nós não podemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos. Então você não está vendo a mudança, não está vendo a conversão, não está vendo. Descansa o teu coração, sossega a tua alma e tenha essa fé. Eu posso não ver com esses olhos aqui. Não tem um ditado que fala com esses olhos que a terra há de comer? Eu posso não ver com esses olhos aqui que a terra há de comer, mas eu verei com os meus novos olhos. Eu creio, eu espero, eu tenho essa esperança. Não perca a esperança. Glória a Deus. Não perca, porque muita coisa pode acontecer depois da nossa partida. Eu não quero que você fique triste, pelo contrário. Às vezes a mensagem fala de morte, o clima já pesa, né? A coisa já fica assim diferente. Mas não, a gente vai, a gente sabe que vai. Mas olha para mim, igreja, a gente morre, Deus não morre. A gente descansa. Quem que é? Aquele meu ex-marido. Ah, é? Há 10 anos separado. Ele disse: por que eu estava ficando na igreja? Estava aí? Estava aqui. Oh, meu Deus. Ele veio me avisar que a pessoa da ajuda já tinha saído. Aí depois levantou, depois a palavra levantou e disse: eu vou entregar ela lá. Nunca é pôr o pé na igreja. Nunca ia pôr. Pois os dois. Chega até aqui. Pois os dois. Deus vai fazer a obra. Amém, igreja? Então eu quero dizer isso para você. A gente vai descansar das nossas obras. A gente vai descansar. Deus não descansa. Aliás, Deus não se cansa para que tenha que descansar. Ainda que eu chegue ao meu último dia, o dia de eu descansar das minhas obras, como diz a palavra, Deus vai continuar trabalhando. Então confie no Senhor. Muita coisa pode acontecer depois que você não estiver mais aqui. E para sua alegria, a eternidade vai mostrar isso para você. Na glória você vai poder ver e você vai dizer: o Senhor sempre surpreende, o Senhor é maravilhoso. Você não viu em vida, mas na vida eterna você pode ver o seu sonho realizado. Amém, igreja? Você vai desistir de orar por eles? Você vai desistir de crer? Não desista. Diga para quem está do seu lado: não desista. Louvado seja Deus. Você entendeu essa palavra, igreja? Eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar. Eu oro para que o seu coração seja cheio de esperança. Deus faz a obra, igreja. E às vezes você pensa: eu não vou estar mais aqui, eu não vou poder vigiar, eu não vou poder sondar, eu não vou poder monitorar, eu não vou poder mais pregar para eles como eu prego hoje, eu não vou poder mais dobrar o meu joelho e orar por eles como eu oro hoje.
fica a impressão que depende de você e não depende de você. Glória a Deus. Você está fazendo a sua parte, plantando a semente hoje. Você não planta uma semente hoje e colhe o fruto hoje mesmo, amanhã. Não é assim. Você planta a semente hoje. O fruto pode vir amanhã, depois ou ainda depois. Nós não sabemos. Essa semente pode frutificar quando você não estiver nem mais aqui, mas ela vai frutificar. Então continue plantando. E não perca a esperança. Não depende de você, da sua força, da sua vigilância. Não é você quem os converte, é Deus. E quando você não puder fazer mais nada, Deus ainda estará fazendo e fazendo e fazendo. Eu oro para que o seu coração se encha dessa esperança. Eles não estão distantes, nunca estarão distantes dos olhos do Senhor. Mesmo quando você não puder vigiar, o Senhor os vigiará. Mesmo quando você não puder aconselhar, o Senhor o aconselhará. E aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Pai, ajude o teu povo, Senhor, a cada um de nós. A gente vai até onde pode. A gente faz o que se pode fazer. Mas para o Senhor não há limite, para o Senhor não há barreira, para o Senhor não há impossíveis. Então nós entregamos nas mãos do Senhor. E ainda que não estejamos mais aqui, eles ainda estarão nas mãos do Senhor. Aleluia. Alegra o coração de teu povo, Pai. E que não percam a esperança jamais. Diga, Senhor Jesus, eu confio na obra do Senhor. Quando eu não faço, quando eu não posso fazer, quando eu não puder mais fazer, o Senhor estará fazendo. Eu creio e eu confio. Em nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Glorifique o nome do Senhor Jesus.